Então nós vamos buscando acalmar nossos corações, respirando profundamente, nos desconectando de tudo aquilo que nos prendeu a atenção durante o nosso dia. Sentindo uma paz intensa brotando em nosso coração. Vamos nos sentindo cada vez mais leves, mais tranquilos, e a nossa mente se volta para o alto, buscando a conexão com todos esses amigos espirituais que nos acompanharão na noite de hoje. Nós vamos sentindo a presença de nosso Espírito protetor, esse nosso irmão que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, protegendo-nos, orientando-nos em todos os momentos da nossa vida. Junto com ele, nós iniciamos a nossa ligação com todos esses amigos benevolentes, iniciando por aqueles irmãos que fazem a limpeza do ambiente do nosso lar. Vamos sentindo o ambiente do nosso lar se harmonizando cada vez mais, ficando equilibrado, repleto de energias salutares. Nós vamos nos ligando a todos aqueles irmãos do plano espiritual que fazem a proteção energética do nosso lar, para evitar que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso encontro desta noite. E nos sentindo fortalecidos e protegidos, elevamos ainda mais nossos pensamentos, envolvendo agora todos aqueles amigos do plano espiritual que ajudarão no trabalho desta noite, aqueles que ficarão conosco no acolhimento de amor, nos ajudando a compreender os conceitos que iremos conversar, nos ajudando a abrir nossos corações para que possamos expor nossas experiências, nossas dúvidas e assim sairmos deste encontro melhores do que quando entramos. Nos conectamos também com aqueles irmãos que vão trabalhar na câmara de radiações e levarão a cada um dos assistidos os fluidos, o tratamento necessário para o fortalecimento e equilíbrio de cada um. E todos juntos, unidos num só coração, nós vamos ainda nos elevando ainda mais, chegando agora até as paragens de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esta irmã nos acolhe de braços abertos, nos coloca perto do seu coração e derrama sobre nós todo o seu amor. Nós vamos sentindo este amor nos envolvendo e nos deixando ainda mais elevados. Maria nos leva até o nosso Mestre Jesus. E à frente dele, nós agradecemos por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que ele nos deixou. Pedimos a Jesus que nos ajude a compreender esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Nosso Mestre amado
nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que ilumine nossos caminhos e que nos ajude a tomar boas decisões na nossa caminhada. E para fortalecer a nossa ligação com o Pai, nós vamos dizendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, sentindo toda essa espiritualidade amiga ao nosso lado, com a proteção de Deus e Jesus, nós vamos dando por aberto o nosso encontro desta noite. Que possamos estar iluminados para compreendermos o que conversaremos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada, bom. Espera um pouquinho só. Gabriel, transfere a Rita de Cássia também, tá bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como passaram a Páscoa? Hoje está todo mundo escondido. Tá todo mundo escondidinho. Hoje tá todo mundo escondido. Todo Tudo mundo bem. se escondeu de você. Não sei, acho que eu sou bravo hoje. É, né? Com essa voz rouca aqui. O pessoal fica com medo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um novo fim. Se choras por não teres visto o pôr do sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. Isso quem falou, vou tentar falar o nome dele aqui. Rabindranath Tagore. Eu acho que é isso. Quem se demora no ponto obscuro não consegue enxergar a luz. Quem vive lamentando as oportunidades perdidas jamais percebe as novas portas que a vida nos abre constantemente. Lamentação, queixa e revolta são energias altamente negativas que atrasam consideravelmente a nossa vida. A vida se renova todos os dias. Chico Xavier afirma: embora não seja possível voltar atrás e começar de novo, nunca é tarde para imprimir um novo rumo à nossa vida com vistas a um novo fim. Fracasso é um acontecimento que reside no passado. Porém, quem insiste em viver do passado está fracassando todos os dias. A vida é movimento contínuo. Quem para, estaciona. Quem anda, progride. As doenças estão cheias de um passado não resolvido. A esperança expurga as nossas lágrimas, pois nos dá a certeza de que, apesar do mal de hoje, amanhã será um dia melhor. A gratidão nos faz ver que, a despeito dos problemas experimentados, ainda somos mais agraciados por bênçãos do que por dificuldades. A fé remove as montanhas do nosso desespero. Disse Jesus:
Todas as coisas são possíveis a quem crê. Enxuguemos tão logo o nosso pranto. As estrelas nos aguardam. Legal isso aqui, né? Sim. Bacana, né? Então vamos começar aqui com a primeira parte ali. Se choras por não teres visto o pôr do sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. Que lição que a gente pode tirar dessas palavras? Se a gente se demora perdendo tempo, chorando, a gente não consegue ver as coisas que vão se apresentar no futuro para a gente. Se a gente fica olhando somente para o problema, né? A gente nunca vai encontrar solução. E aí, o problema que no caso aqui seria o pôr do sol, né? A gente não vê o pôr do sol, a gente não se prepara para no dia seguinte também estar preparado para ver o sol, né? O pôr do sol. Então, a gente não é que a gente não deve, né? Mas a gente não pode ficar muito tempo chorando por aquilo que não deu certo, né? Ou aquilo que não está dando certo. A gente precisa bater a poeira e aproveitar aquilo que está dando certo, né? Aquilo que passou, passou. O que importa é o que nós faremos daqui para frente. Por isso que a gente não pode ficar chorando muito, né? Sabe, quando a gente vê os ensinamentos de Jesus, as passagens dele, a gente nunca vê Jesus falando assim: o que você fez no seu passado? Porque para ele não importava o que a pessoa tinha feito no passado. O que importava é o que a pessoa ia fazer daqui para frente. Esse era o ponto de virada das pessoas. Era isso que Jesus buscava, né? Mas infelizmente a gente lê o Evangelho e a gente não consegue compreender isso. Então a gente fica se cobrando de tudo aquilo que a gente fez errado na vida. Todas as Sim. escolhas erradas voltam a todo momento na nossa mente e a gente fica se punindo por isso. Não é que Jesus visava o futuro. Não. Ele viu o presente e Na realidade, se você for pensar bem, o futuro só serve para a gente se motivar. Por quê? Porque tudo acontece no presente. E é no presente que a gente planta o nosso futuro. Então, o futuro deve servir para motivar a gente a fazer as escolhas certas hoje, para que no futuro a gente Para seja colher lá melhor. na frente. Uhum. Isso. Então, Jesus ele não olhava para o futuro, ele falava assim: agora faça boas escolhas. que agora, Agora, nesse momento, faça faça boas boas escolhas. escolhas. Mas que momento? Agora. Agora, Mas é agora ou foi agora há pouco? Não, agora. agora. Porque toda hora nós estamos fazendo escolhas. Toda hora, cada segundo nós estamos fazendo escolha. Sabe? A gente está pensando se vai fazer uma pergunta ou não, está pensando se compreendeu, se não compreendeu. O tempo inteiro nós estamos pensando e fazendo escolhas. E essas escolhas que a gente precisa acertar a partir de agora, né? Quem se demora no ponto obscuro não consegue enxergar a luz. Às vezes nós paramos no problema, né? Na doença, na dificuldade, que nos deixa na sombra e deixamos de procurar soluções. Aceitar o que não podemos mudar que nos levaria à luz. Ou seja, quando um problema aparece na nossa vida, seja qual for ele, né? Qualquer dificuldade que a gente tenha, a gente fica pensando muito na dificuldade. Muito. Ah, porque está assim, porque. E a gente não pensa nas soluções. Muitas vezes as soluções não estão na nossa mão, sabe? Por exemplo, você fica doente, né?
Aí você vai no médico, aí você fica todo desesperado porque ficou doente, né? Aí vai no médico, aí o médico fala assim, você vai ter que tomar essa medicação. As pessoas tomam uma medicação, não vou falar que todos, né? Mas boa parte das pessoas toma a medicação, primeiro querendo ficar boa na hora, né? Imediatismo. Segundo, querendo saber o porquê, querendo saber das coisas e querendo, sabe, numa, numa agonia muito grande, né? E querendo solucionar os problemas. Oh, já está tomando remédio para solucionar o problema? Não pode pensar numa coisa melhor, sabe? Ah, estou com dor de estômago. Por que que eu estou com dor de estômago? Ah, tô com dor de estômago porque eu comi demais. Tá bom, então eu vou tomar um sal de fruta, qualquer coisa, para melhorar essa dor no estômago e pensa no futuro, né? Pensa, bom, a partir de agora eu não vou comer tanto assim. Preciso comer tanto assim, não, né? Mas às vezes precisa, né? Mas sabe que vai receber, vai ter, já plantou, vai ter que colher, né? Por que que será que nós ficamos tanto tempo parado no ponto obscuro, ou seja, nos problemas? Porque às vezes a gente faz determinadas coisas e se arrepende e fica vibrando em cima do problema, na culpa, no arrependimento, e você fica patinando naquilo e você não sai, e você não sai, e você não sai, e você fica nesse passo até que a gente vira a chave. Mas é difícil virar a chave, porque a gente trabalha no ego, é isso? Não é? Que a gente fica trabalhando no ego? Eu fiquei pensando quando eu li esse parágrafo aqui, no, quando eu falo fiquei pensando, eu fico pensando quando eu estou nessa situação, né? Porque a melhor coisa que tem para você chegar numa conclusão quando você lê uma frase é você se colocar naquela situação e ver qual que era seu sentimento, né? Eu percebi que a boa parte das vezes que acontece isso é porque a gente se coloca como vítima. Me veio a aceitação. Eu não aceito aquilo que está acontecendo. Então eu sou vítima. Mas assim, quando a gente não gosta de errar e erra, aí você fica, fala, caramba, por que que eu fiz isso? E você fica em cima daquela situação um tempo até que você passa na sua cabeça assim, bom, paciência, eu errei, quem não erra? Como dizia Jesus, atire primeiro a pedra aquele que não está em pecado, não é verdade? Então, Exatamente. errei, já foi, Isso é parte do nosso paciência. perfeccionismo. Tem, se for em relação Ah, a isso, tem, tem. tem o ego, porque errar é humano e a gente sabe disso. Mas quando a gente erra, a Ai, gente não. pois é. Por Eu quê? não gosto de errar. Porque o orgulho não Quem permite gosta? que a gente aceite que está errado, que errou, né? Mas aí onde dá para puxar? Por que que eu não aceito o erro? O erro. Então, mas eu acho que é isso que você estava falando. Eu acho que eu, no caso, ainda trabalho muito no ego. Porque toda vez que acontece alguma coisa em que eu erro, eu falei, caramba, errei, não devia ter errado, caí de novo, não cometi de novo um erro. E eu estou trabalhando a minha reforma, eu não queria ter errado e errei. Então, ainda fico ainda me cobrando pelo erro. Mas aí fiquei trabalhando isso, falei, bom, paciência, quem é que não erra? Né? Aí fiquei pensando como Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, porque falou para Madalena, e todos saíram e ninguém atirou a pedra nela. E também fiquei Mas pensando no julgamento. Não julgueis quem me julga. Não julgueis. Com a mesma força que você julgar, você será julgado. mas assim, quando a gente fala assim, quando a gente fala do julgamento e tal, mostra que é o nosso ego, é o nosso orgulho que tá falando mais alto, porque isso deveria importar só a nós, não aos outros. Então, no final das contas, a gente tá com vergonha de mostrar que errou, Sim, porque senão a gente não se preocuparia, não vergonha. se preocuparia, não se O preocuparia com os outros. julgamento. É, É.
Às vezes a pessoa não está nem julgando, Não, as pessoas às vezes nem percebem que a nem gente errou. percebe. Sabe, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava fazendo um negócio e aquilo para mim tinha um erro lá dentro. Quando eu fui apresentar, tinha um erro lá dentro. E você sabe, na hora que você vê o erro, na hora que você está apresentando, você só vê o negócio errado, né? E aí, quando Sim, eu terminei a apresentação, lá no meu trabalho, todo mundo veio elogiar o trabalho que eu fiz. ninguém Ninguém percebeu. percebeu. Mas é a gente que é muito exigente com a gente mesmo. Perfeccionista, exatamente. A gente não gosta de cometer um erro, né? E você fica se eu me puno muitas vezes por isso. E caramba, aí depois eu fiquei trabalhando isso dentro de mim e falei, não, quem não erra? Quem não erra? Mas Paciência, sabe, errei, a paciência, gente já precisa dar foi. uma desculpa também nessas coisas. Por quê? Porque a sociedade ensina seus filhos a não errarem, a fazerem tudo certo. Não é verdade? Todo mundo foi ensinado dessa Porque a forma, sociedade busca uma perfeição. busca a perfeição. Mas todo mundo é ensinado de uma forma obsessiva a não cometer o erro. É isso aí. E aí, assim, você vai nos julgamentos, mas é aí onde que a gente vai trabalhando hoje em dia esse fator do erro, da aceitação. Porque se você não fizer, só erra quem faz. Se você não faz, você não erra, É. né? Porque só aquele que saiu da sua zona de conforto, foi lá e fez, é que errou. É isso aí. Porque ele está no aprendizado. Agora, se você ficar aonde você está, você não vai errar. Mas você também não vai aprender. É. Como diz o velho ditado, só erra quem faz. Só. Quem não faz, também erra. Você não fez. Porque não fez. Você fez o bem que você poderia fazer? Não, Não, porque eu fiquei parado. é isso aí. Também Então, tem isso. eu penso assim, o ego tá por trás de tudo, é claro, tá? Porque o ego no final das contas, é aquilo que existe para nos proteger, tá? Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente não precisa mais se proteger. Então o ego deixa de existir. Entendeu? Vamos lá, o que mais aqui? Existe uma dificuldade muito grande a gente essa questão de ficar parado ou de reagir a alguma assim, né? Porque a gente nunca sabe o que deve fazer, né? Mas tem uma oração, a oração da serenidade, que é um mantra que a gente devia sempre repetir, né? Que diz o seguinte: Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para que eu saiba diferenciar uma das outras, vivendo um dia de cada vez, aproveitando o momento de cada vez e aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. É um mantra. A gente devia estar o tempo inteiro com isso na mente, porque é uma dificuldade muitas vezes a gente perceber quando que a gente deve aceitar uma situação do jeito que ela está, ou quando a gente deve continuar lutando ou lutar para mudá-la, né? Então a gente precisa pedir a sabedoria. A sabedoria vai nos ajudar a identificar um ou outro, né? Às vezes, a mudança que a gente vai buscar não é a mudança total para a eliminação do problema. Às vezes, a mudança que a gente vai buscar é para minimizar o problema. A gente não vai conseguir resolvê-lo. E a gente tem que aceitar isso também, né? A solução é aquela parte ali. Ele vai ser resolvido por partes. Uhum. Naquele momento é aquela parte. E aí, conforme vai passando o tempo, vai se solucionando. Eu acho que a coisa Mas muitas vezes a gente quer aquela coisa que se resolva na hora. na hora, É. né? Eu quero a solução na hora.
É que assim, a gente não quer sofrer, a gente não gosta de sofrer, né? Então, acho que a coisa mais fácil de a gente imaginar, ou de a gente usar como exemplo, é a questão da doença, né? Como pode uma doença mais séria? A gente quer ir no médico e sair do médico já sem a doença, né? Mas isso não vai acontecer. Então, você entra num tratamento. Você vai continuar lutando para que a doença acabe na hora? Você não vai conseguir, você vai só ficar gastando energia e trabalhando na revolta. Agora, o que você pode fazer? Aceitar que o tratamento vai ser demorado e todas as consequências dele. Isso é fácil de falar quando a gente está bem, né? Mas quando a gente não está bem, a coisa é a coisa mais difícil. Mas se a gente for pensar um pouco mais racionalmente, às vezes a gente fica lutando com coisas que, sabe, que nem um Dom Quixote de La Mancha lá, lutando contra os moinhos de vento. Sabe, coisa que a gente não vai conseguir vencer, né? Eu acho que na doença, o que mais, o que é mais difícil de ser vencido é a gente mesmo, as nossas frustrações, as nossas dificuldades desse ponto de aceitação, né? É aquela coisa assim, por que que a gente tem tanto medo de sentir a dor? Porque ninguém gosta de sentir a dor. Então, assim, por que que a gente tem tanto esse receio, né? Porque às vezes a gente não vai sentir a dor, né? A dor, às vezes, só é uma dor emocional, mas não chega a ser uma dor física. Ou se vem a dor física, não se torna uma dor emocional, dependendo de como a Você gente, aceita. a gente aceitar. É. Ou às vezes vem o combo perfeito, né? Físico, emocional e espiritual. É, Porque a gente está sentindo no físico, a gente não aceitou, e aí, a partir do momento que a gente não aceita, a gente começa a decair na vibração, e aí a gente começa a ter companhia de outros espíritos. vamos lá. Quem vive lamentando as oportunidades perdidas, jamais percebe as novas portas que a vida nos abre constantemente. Será que a gente perde mesmo essas oportunidades? Ou será que a gente não estava maduro para aproveitá-las? O que vocês acham? Talvez a pessoa passe muito tempo perdida, lamentando que nem percebe as oportunidades na frente dela, ela deixa passar. É, Mas então ela não está então madura. ela não está madura para ver a Pode oportunidade. ser. É. E às vezes a pessoa vê a oportunidade e não abraça a oportunidade. Se ela não abraçou, Também. é porque ela também não estava madura para poder fazer Porque aquilo. aquilo não era aquilo que ela queria. É Então, isso aí. né, ela tinha olhos para outra coisa e não para aquilo que era aquilo que ela precisava. E tem alguma coisa de errado nisso? São escolhas, né? Não. Não. Sabe, é, quando Jesus esteve aqui, as pessoas não estavam maduras para entender o ensinamento dele. A pergunta é: hoje nós estamos? Não totalmente ainda. Não? Não. Então, então a gente precisa compreender que a gente aproveita as oportunidades nas quais eu já estou maduro para aproveitar. Ah, mas você falando isso, então vai ser fácil, né? Porque eu vou falar que eu não estou maduro e pronto. Se você falar isso é porque não está mesmo. E tá tudo E Você está certo. tudo certo. está falando em estar maduro e eu estou me lembrando do Evangelho. Quando eu Hum. comecei, eu abri o Evangelho de forma aleatória. Aí você falou que não era o mais certo porque a página vai ficando viciada. Aí eu já li uma vez ele inteiro e estou voltando. Mas veja, faz todo sentido isso que você está falando. Na primeira vez que eu li ele todo, tinha coisas que eu não entendia,
que hoje eu estou lendo e hoje eu leio e compreendo. Eu acho que é assim, à medida que a gente vai evoluindo, a coisa vai aclarando na nossa mente e a gente vai tendo outras percepções, né? Porque você lê uma coisa agora, é, Você está numa e vibração. a gente não guarda as palavras que está escrita, mas a intenção, o conceito, de alguma forma, ele entra na gente, né? E aí você vive experiências que aquele conceito já passa a fazer parte de você. Quando você lê de novo aquele mesmo trecho, você já viveu tantas experiências que têm ligação com aquilo que fica muito mais claro na segunda vez que você lê. A gente está lendo o Evangelho já, sei lá, que 50ª vez, né? E ainda tem trechos que a gente lê lá que a gente fala assim, poxa, eu não lembro de ter lido isso da outra vez que a gente leu. Né? Então, é assim mesmo, a gente vai amadurecendo e quando alguma coisa chama a atenção, significa que a gente já está maduro para poder ler aquilo, compreender e tirar alguma lição daquilo. Entendi. Entendeu? É, As oportunidades que estamos tendo agora, quer seja por oportunidade de estudo, pela prova iniciada por uma doença, ou por qualquer outro motivo, nós estamos aproveitando? Hein? Nós estamos aproveitando essas oportunidades que a vida está oferecendo para nós nesse momento? As Sim, provas, acho assim que a gente fala, né? As provas que cada um está vivenciando. Provas, os momentos de estudo, ou seja, esse momento de estudo não é estudar junto com a gente, mas as oportunidades que a gente tem de ver um vídeo no YouTube que nos traga reflexões, as oportunidades de ler um livro. A gente tem aproveitado essas oportunidades ultimamente? E assim, é legal a gente falar nesse fator de aproveitado, é no sentido assim, a gente consegue pegar aquilo que está ali, a essência daquilo que está ali que a gente está vendo, e trazer para o nosso dia a dia, E aplicar no nosso dia? no nosso dia. 100% ainda não. Alguma coisa sim. Na totalidade, ainda não. Então, eu vou voltar na frase anterior. Você vai Tá. aplicar no seu dia a dia aquilo que você já está madura para aplicar. É. Entendeu? Porque você não consegue construir uma casa pelo telhado. Você tem que começar do alicerce, fazer as paredes, para depois você colocar o telhado. Então, muitas vezes a gente procura o telhado, né? Procura a coisa pronta, mas não vai dar, a gente tem que construir. Então é por isso que a gente lê alguma coisa, compreende aquilo e na hora de aplicar a gente não consegue aplicar direito. É porque a gente ainda não É. chegou no ponto, a gente não está maduro para aquilo, né? A E tá gente, tudo bem, faz parte do caminho isso, né? e quando a gente fala assim, tá tudo bem, é no fator da maturidade, realmente. Porque assim, você vai vendo, você vai tendo as vivências no seu dia a dia, das suas provas. Como que você fica nas suas provas? Você, na hora, você já consegue vir o perdão, vir a aceitação, entender que aquela pessoa que você está tendo essa prova, ou com você mesmo, o que está acontecendo, não é o momento certo, não está bem, ou você tem que se segurar, sabe? São coisas que a gente, às vezes, a gente vai no automático e a gente fala assim, não, eu estou conseguindo. Como que a gente está conseguindo? A gente já está conseguindo trabalhar essas essências no sentido assim, poxa, o Sérgio não está no 100%. Então, vamos olhá-lo como... O que Jesus falaria? Mandaria uma vibração de luz e de amor. A gente faz isso ou a gente ainda continua lá no... Manda, não manda uma luz, manda um raio, né? Raio que os parta. Ai, meu Deus. Ó, com relação a isso, as nossas reações estão sendo compatíveis com o aprendizado que achamos que poderíamos ter? Ainda não. Mas aí a pergunta principal, elas não estão sendo
compatíveis com a, com aquilo que achávamos que poderíamos ter, porque nós colocamos a nossa expectativa além do que nós podemos, ou porque nós não estamos fazendo nada. Entendeu a diferença? Um é porque Colocou muita expectativa. você colocou muita expectativa. Você falou assim, a partir de hoje eu não vou perder mais a paciência. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não escorrego mais. Não escorrega. Não vou fazer mais. Eu sou um anjo. Com Eu sou um anjo certeza, de a Deus. paciência foi o primeiro item da minha lista que eu marquei no meu programa antes de reencarnar. Ah, paciência, eu vou ter que eliminar nessa encarnação. Tá difícil. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, seguinte. quando a gente perde a paciência, é porque na hora que a gente se propôs a trabalhar isso, a gente colocou a expectativa de que não ia mais perder a paciência. É que Agora, às vezes as coisas acontecem, perdão, às vezes as coisas acontecem de uma forma tão besta. Eu vou contar um episódio. No sábado eu fui no supermercado, eu trouxe uma coisa para o meu marido e eu achei que ele fosse ficar feliz. Na sexta-feira. Na sexta. Achei que ele fosse ficar feliz, trouxe para ele. Acredite que por conta de não ser uma determinada marca que ele gosta, ele ficou tão bravo comigo que eu fiquei tão triste. Eu falei, meu Deus, mas você está cansado de comer essa determinada coisa? Por que agora... Ou seja, discutiu com uma coisa à toa. Eu fiquei frustrada. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu estava dando, de certa forma, assim, uma alegria para ele, trazendo um agrado. Não entendi. Fiquei triste, fiquei de mal. Ficamos de mal por uma coisa besta à toa. Faz sentido? Perdi a paciência. Mas então, pensa bem. Você passou por uma situação que te frustrou. Pensa da seguinte forma também. A gente tem que entender um pouco o ambiente das coisas, tá? Você se abriu seu coração, baixou suas guardas e se preparou para um momento feliz. Para você se preparar para um momento feliz, você tem que estar com as suas guardas baixadas. E quando você foi desfrutar do momento feliz, não foi isso que aconteceu. Exato. Você não estava preparada para isso, entendeu? Como assim preparada? Porque a gente precisa se preparar para as coisas. Quando a gente sabe que elas vão acontecer, mas quando a gente não sabe, não tem como. E aí, se a gente for fazer, a gente está analisando ela. E se a gente for analisar o seu esposo, vai ser da mesma forma. Ele não estava esperando. Aí você fala, mas ele recebeu um presente. Mas ele não estava esperando. E aí... assim, fala. E aí, assim, é a mesma coisa, a mesma frustração que você teve, ele também teve. Porque ele não estava esperando. E aí, quando ele viu... Mas eu jamais ia falar para ele assim, você me trouxe esse presente dessa marca, eu não gosto. Isso é até falta de educação, fiquei eu pensando depois. Como que você fala com uma pessoa que você está entregando determinada coisa, a pessoa fala assim, eu não gostei porque eu não gosto dessa marca, porque eu não tô mais comendo isso, dessa qualidade. Eu fiquei assim arrasada, eu fiquei acabada. Mas voltando para o nosso tema, né? Seguindo esse seu exemplo, sabe, a sua expectativa, falando não do que aconteceu especificamente, mas você tinha colocado uma expectativa em você que isso não ia acontecer mais. Mas você acha que dá? Mas você acha que dá para ficar sem acontecer? No estágio evolutivo que está a humanidade, você acha que alguém tem condições de passar por uma situação dessa e sair ileso? Pode ser uma, duas vezes, mas... Eu estou lembrando da Valéria, que ela queria que eu enviasse uma luz quando fosse contrariada em minha mão. Eu comecei a rir pensando na luz. Não, assim, é que... Manda um laser.
Sim, eu estava Eu não vi pensando, raio. a gente não pode, a gente não deve sair do tema, mas você estava falando na sexta-feira. Eu já estava analisando de outra forma, daquilo que a gente estava falando da Sexta-feira Santa, das energias e tal. Eu falei assim, o quanto que não deve ter acontecido nos lares tantos Sim, sim, entreveros sim, devido sim, às vibrações, entendeu? Entreveros que assim, que você fala, qual foi a parte que eu perdi? sim. Foram 2 aborrecimentos na sexta-feira que eu tive em casa. Um com ele e com meu marido. Foi o clima tá pesado aqui. Foi uma prova difícil na sexta-feira. Tudo bem. Então, mas generalizando as provas, né? Ou seja, pode ser qualquer coisa, né? Nós estamos falando que a gente, na nossa busca de transformação, a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam, né? Mas quando a Elas gente, aconteceram. quando a gente fala dessa forma, a gente não está querendo dizer que não é difícil, que não é dolorido, né? As situações que a gente passa. A gente só está querendo dizer que o sofrimento emocional pode ser minimizado a gente aceitando a prova. Então, por exemplo, vamos seguir o seu exemplo. Vamos supor que você tivesse colocado para você que você não ia mais perder a paciência, tá? Você colocou isso aí para você, né? E aí você, né, o dia está maravilhoso, as coisas acontecem e você com aquela paciência toda você fala assim: eu consegui, eu não perco mais a paciência. O que que acontece? Vem a prova, vem a prova, né? Então, a gente precisa aceitar essas provas, porque elas vão mostrar para a gente o quão longe nós estamos do objetivo que a gente quer atingir. Não para que a gente fique triste, mas que a gente perceba que a gente está caminhando, porque a gente já percebe isso agora. No passado ia acontecer isso, você ia quebrar o pau com ele, cada um para um lado e pronto. E sempre você ia ficar achando o tempo inteiro que as coisas não têm solução. Mas hoje em dia você já pensa na sua reação. Isso mostra a evolução, isso mostra o crescimento, entendeu? E a gente aceitar as coisas que acontecem na nossa vida, que não são da forma como que a gente quer, como provas. Provas para a gente testar a nossa perseverança, a nossa Sim, evolução naquilo que a gente está querendo realizar. O nosso perdão, Nosso perdão. a nossa aceitação, aceitar no sentido assim, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina, que a gente, que a gente imaginou no sentido, sabe? Às vezes a gente vai lá e faz um castelo lindo e maravilhoso. Ele é um castelo de cartas, porque assim a gente não sabe o que vem do outro. A gente sabe da gente, a gente sabe do sim. nosso sentimento, mas do outro a gente não sabe. Não, E a gente não tem como. A gente não Prever, tem né? como, não. não. Porque a gente não sabe o que ele está sentindo. No final das contas, eu, Sérgio, adoto uma, uma coisa que me ajuda muito nesse sentido. Eu nunca espero nada de ninguém e Nada. espero qualquer É, coisa. E espero qualquer coisa. Eu acho que é o mais importante que você faz. Não é não esperar nada de ninguém. É que você espera qualquer coisa. É, Se vier tudo lindo e maravilhoso, tá tudo certo. Se não vier, também tá tudo certo. E você não vai ter a decepção. e é. assim, funciona em boa parte das vezes. Não digo que funciona em Fazer esse todas. treinamento. Que aí a gente não se frustra, né? É, é isso aí. Porque a gente sempre fica naquela expectativa do outro. É. Do outro, sabe? Ai, a gente está fazendo bem pro outro, a gente está agradando, e a gente sempre quer, sabe? Não é uma gratidão, mas um sorriso, assim, sabe? No sentido, ai, tá, obrigada. E só que o outro, a gente não sabe qual é o sentimento que ele tem, o que que tá na cabeça dele. E aí, onde que a gente acaba, às vezes, se revoltando, não aceitando a situação por causa disso. Porque É. a gente foi lá e colocou na nossa mente que estava tudo lindo e maravilhoso. E não estava. Porque a gente não sabe do outro.
não esquecemos da máxima: quando uma porta se fecha, outra se abre. O problema é que ficamos olhando com tanto pesar para a porta que se fechou que não vemos a nova porta que se abriu. Acontece isso? Sim. Vamos lá então. Lamentação, queixa e revolta são energias altamente negativas que atrasam consideravelmente a nossa vida. Bom, revolta, lamentação, queixa, elas trabalham uma energia de desconstrução. Quando você está revoltado, você quer desfazer o que está acontecendo para fazer da sua forma. Quando você fica lamentando, significa que você quer destruir aquilo que tinha no passado porque não está te fazendo bem. Então, essas energias são energias de desconstrução que a gente libera dentro de nós, né? O que a gente precisa fazer é trabalhar a energia da construção. Construção de um melhor entendimento das coisas, de aceitação e de solução. Essas são as energias que a gente precisa trabalhar. Olhar para o lado positivo das coisas, não do negativo, né? Posso falar um pouquinho sobre isso, dessa Pode. desconstrução? Você sabe que, assim, uma das fases que eu tive no meu tratamento, né, do câncer, eu consegui entender, né, por causa das cirurgias, das marcas, né, que ficaram no corpo, essas coisas todas, que vinha muito isso. Eu vou desconstruir, mas eu não vi uma desconstrução negativa. Eu não conseguia sentir isso, que eu estava me desconstruindo negativamente. Mas eu colocava assim na minha mente, que eu estava me desconstruindo com o corpo que eu tinha, para que eu pudesse aceitar esse novo corpo que seria de agora em diante. Mas é diferente. Aqui a desconstrução é na questão da destruição. Tá. Essa desconstrução que você está falando é da transformação. Da transformação. Então, para você transformar alguma coisa, você tem que desconstruir. Então, por exemplo, se você quer uma parede está com um buraco, você quer arrumar ela, você primeiro tem que dar uma picotada, de ver se não tem mais. Você tem que desconstruir um pedaço para você fazer a reforma, aí você pinta por cima. Para ela ficar boa. Para ela ficar boa. Então, e assim, e aí quando você falou dessa desconstrução, porque muitas vezes, que nem, se a gente fica nessa lamentação, nessa queixa, né, seja ela de qual que for, né, da vida, tal, a gente está se desconstruindo negativamente. É isso aí. Mas a gente pode também transformar isso, fazer as nossas desconstruções, desconstruir aquilo que a gente tinha de ideias, de crenças. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Quando você tem alguma coisa que você não gosta e que você não pode mudar, né? Lá a oração da serenidade, o que você faz? Você desconstrói aquilo dentro de você que faz você sentir mal com uma situação que você não pode mudar e constrói ela de forma diferente. E aí tem uma grande oportunidade de construí-la positivamente. De uma forma positiva. Porque aí a gente vai sair da lamentação, da revolta, da energia negativa, de tudo. E todos nós temos essas fases, né, de lamentação, de queixa. É o que é o nosso planeta, né? Nosso planeta é assim, né? Bom, e essas energias aí de desconstrução, essa energia negativa, com o tempo elas acabam afetando a nossa saúde física, emocional e mental. Se a gente permanecer muito tempo na revolta, na lamentação, isso transforma a nossa vida e a gente acaba ficando doente com isso, né? Muitas doenças advêm desse tipo de coisa, né? Se a gente for parar para explicar um pouquinho disso, as doenças advêm, né, Algumas doenças. Algumas. E aí, assim, para que elas possam ser sanadas,
a gente vai ter que trabalhar essa energia, porque dependendo, se a gente não trabalhar, não dá certo Aí os toma, tratamentos. toma a medicação que for. O problema não vai embora. Por quê? Porque aquilo que gera o problema ainda está dentro da gente. Porque a gente continua lamentando, a gente continua na queixa, a gente continua fortalecendo na dor e a gente vai fazendo os bloqueios de energia. Pode até ser que se tomando a medicação a doença cure. Mas se você não mudar seu estado espiritual, mental, emocional, mais cedo ou mais tarde ela volta. Que benefícios. Você tem o costume de se Vocês têm o costume de se queixar das coisas? Eu vou deixar para outras pessoas responderem, só eu que estou falando hoje. Um pouquinho para os outros se manifestarem. A gente se queixa muito das coisas, né? Sim. E às vezes a gente se queixa de coisa que quando a gente vai ver, olhar para o nosso lado, aquilo é o paraíso para outras pessoas, né? A gente só tinha que pensar no sentido assim, né? Tinha não, né? A gente pode fazer o que bem entender. Mas por que eu tô me queixando, né? Por que eu tô me queixando? É Novamente, um porque eu não vício, quero. né? É um vício. Vou fazer uma pergunta diferente então, vai, já que ninguém quis falar sobre se queixar. Vou falar de uma forma diferente aqui. Vamos supor que você se queixa muito, tá bom? Que benefício que a gente consegue com essa postura de queixar? Nada, Que só atrasa a benefício? vida. É Nada, a mesmo? gente só atrasa a vida. É a E a história do gente cria, reclamar, né? Clamar duas vezes, né? Clamar duas vezes. e a gente cria uma atmosfera em torno da gente muito ruim, né? Sim. Não é verdade? Uma carga energética, se a gente for colocar, aí você fala assim, já que tá tudo, o pessoal tá lá nas radiações, você vai trabalhar naquele passe, você vê aquilo tudo Tudo negro, negro, tudo pretinho, cinzinha, marrom, todos os chakras desalinhados, tudo dos avessos. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo com a criatura? Né? O que esse serzinho de Deus tem? E aí é isso tudo. São todas essas queixas, são todas essas lamentações, é a não aceitação, passe, bate e volta, a gente não consegue, a espiritualidade está ali. E aí eles tentam limpar o tempo inteiro e falar para as pessoas, conversar realmente. Vamos lá, vamos se abrir, meu irmão, vamos se perdoar. O ato de se perdoar para que você, se você se perdoando, você vai ter uma oportunidade de perdoar o outro. Mas se não, Eu vou contar uma coisa sobre o trabalho de radiações, né? Boa parte das pessoas ficam durante muito. O trabalho é dividido basicamente em duas porções, né? A assistência de uma pessoa. A primeira é uma limpeza que se faz energética daquilo que tem em volta, né? Para poder termos acesso à pessoa e aí trazer as energias de cura, ou pelo menos de equilíbrio para a pessoa, né? Tem pessoas que ficam meses nessa parte de limpeza, porque elas não saem da lamentação. E aí, o que a gente faz numa quarta-feira, na quarta-feira seguinte, está tudo de volta. Então a pessoa fica muito tempo lá, muito tempo. Aí depois, quando entra a parte de realmente do trabalho de cura, vamos dizer assim, porque a gente fala de cura não significa cura total, mas às vezes é só um alívio que a pessoa pode ter por causa do karma que ela precisa passar, né? Fica muito tempo na limpeza e depois um outro tempo para essa parte de cura, né? Muito bem. e se a gente vai falar alguma coisa, né, que a espiritualidade manda, ela fala assim, mas eu tô fazendo, eu tô tentando. Ou então, às vezes, a gente escuta da pessoa assim,
Ah, mas estou tentando, mas não Eu não consigo. consigo. Mas vamos lá. A vida se renova todos os dias. Chico Xavier afirma: embora não seja possível voltar atrás e começar de novo, nunca é tarde para imprimir um novo rumo à nossa vida com vistas a um novo fim. Esse é muito legal. Então, qual que é a lição que a gente pode tirar disso daqui? Para a gente não se debruçar sobre o que a gente fez de errado no passado. A gente precisa trabalhar para tomar decisões melhores agora para ser mais feliz no futuro. Quem vive de passado é museu, né? Museu é que vive de passado. A gente precisa usar o passado para aprender. Mas sabe, quando a gente fala, né, tomar decisões melhores agora, olha a palavra que a gente usou, melhores. Não é tomar as decisões certas, porque a decisão sempre certa só os espíritos perfeitos é que fazem, né? Então a gente não pode esperar que as decisões que a gente vai tomar agora são perfeitas. A perfeição ainda não está ao alcance dos espíritos que habitam nesse planeta, né? Está muito longe ainda. Bom, falando nisso, então a gente não pode se culpar por não acertar. O que a gente precisa fazer é aprender com os erros, não é isso? E a gente consegue aprender com os erros, enxergar os erros e pensar no que pode fazer melhor? A gente consegue fazer isso? A gente compreende quando a gente dá o porquê que a gente dá uma resposta torta para outra pessoa. A resposta torta foi porque a pessoa merece ou é porque é aquilo que eu tenho no meu coração? Eu acho que é porque está dentro do coração. Às vezes a pessoa não merece e sai. E por que sai? Não, porque Mas a questão do merece ou não merece não é julgamento? então, e aí onde que tá, né? Ah, mas ela merecia. Mas não estava no seu coração? Eu lembro Do quê? daquilo que a gente ouve em um monte de lugar, né? Para você falar alguma coisa, precisa ter verdade, necessidade e bondade. Se não tiver os três, não fala. Então, dar a resposta para a pessoa no mesmo nível, não teve pelo menos a bondade. Não, às vezes não é nem uma resposta. Às vezes está numa conversa e vai e fala de uma forma agressiva. Por quê? Não teve bondade. É, não passa, não teve bondade, Pode ser que seja verdade e pode ser que fosse necessário, mas não teve bondade. Se foi agressivo, não teve bondade. já ficou na primeira, então não pode falar, né? E se a gente seguisse isso, acho que as coisas seriam mais fáceis, seria mais leve da gente viver, né? Conviver com as pessoas. Mas a gente não para pensar, né? Mas olha, a gente está falando um negócio, né? E começa as coisas a ficarem pesadas, né? A gente vai sentindo o peso, né? Mas a gente não deve se punir porque as coisas não saíram da forma que a gente queria, né? Se não saiu da forma como a gente queria, vamos tentar novamente. Porque só assim, só tentando, errando, aprendendo com erro e tentando novamente, é que um dia a gente vai acertar. Não é verdade? Isso daí não cai um pouco no fator da maturidade? Sim, porque quando você tenta, analisa seu erro, procura corrigir o erro e tenta novamente, você amadureceu com tudo aquilo. E se você ainda continua fazendo, falando dessa forma, é porque falta maturidade. Sim, falta maturidade. Aquilo que a gente falou logo no início, né? Bom, uma coisa é certa, né? A gente não deve se desesperar porque a dor é grande.
O que a gente deve fazer é segurar na mão de Jesus, que ele certamente vai nos carregar no colo. Agora, se a gente se afasta dele, a gente vai estar sozinho no mundo, né? Vamos lá, outro pedaço aqui. Fracasso é um acontecimento que reside no passado. Porém, quem insiste em viver do passado está fracassando todos os dias. A vida é movimento contínuo. Quem para, estaciona. Quem anda, progride. Então, a gente não... pensando nisso, a gente precisa prestar bem atenção naquilo que a gente vive trazendo para a nossa mente, né? A gente não deve alimentar a nossa vida com os fracassos que aconteceram, mas com os aprendizados que a gente teve com esses fracassos. Porque senão o fracasso não serve de nada, né? Fracassar faz parte. Dizem que Thomas Edison errou 1000 vezes na construção da lâmpada. Fracassou 1000 vezes. Se ele tivesse desistido, a gente não tinha luz hoje, não é isso? Não tinha lâmpada em casa hoje. Mas ele não desistiu, ele continuou fazendo. E uma vez, em um momento, ele acertou. E a mesma coisa deve acontecer com a gente. Mesma coisa. A gente está tentando fazer paciência, todas as coisas que a gente está tentando mudar na nossa vida, com certeza a gente não vai conseguir acertar de vez nessa encarnação, porque nós estamos começando agora essa transformação. Mas cada vez que a gente errar, analisa, percebe o que aconteceu para que a gente cometesse o erro e fala assim, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Com essa simplicidade e com esse leveza de coração que eu estou falando. Mas infelizmente não, né? Errei, pega o chicote, pá, errei. Porque eu falei que eu não ia errar de novo. Nossa, falar que não vai errar de novo é colocar a cenoura pendurada na vara, né? Você vai andar, andar, andar e nunca chega na cenoura. Não é verdade? Sim. Quando a gente olhar para o passado, o que a gente precisa fazer é ser grato. Porque tudo que a gente é hoje, nós construímos lá no passado. Se nós somos o que nós somos hoje, nós construímos no passado. Então, nosso passado não é feito só de fracasso. É feito de muitos acertos. E a gente precisa ficar grato com relação a isso. Pelos acertos que a gente teve, pela ajuda que a gente recebeu na hora de perceber os erros que cometemos para podermos acertar. Não é verdade? Sim. Sim. Vamos lá. As doenças estão cheias de um passado não resolvido. Bom, a gente já conversou bastante sobre isso aqui, né? A gente falou um livro inteirinho sobre isso. Então essa é uma verdade na qual a gente acredita pela fé. Não é verdade? Pois a gente não se lembra do nosso passado. Aqueles que geraram essas doenças, não é isso? Então, essa questão de, não, as doenças de hoje são causadas pelas escolhas erradas do passado, de outras encarnações, a gente acredita isso porque a gente tem fé, porque a gente tem fé no plano espiritual que nos fala isso toda hora. Porque provas disso a gente não tem. A gente não lembra do nosso passado, eu estou sofrendo isso porque eu fiz o fulano passar por isso em outra encarnação. A gente não lembra disso, né? Oi? Não, a gente não lembra. E se a gente lembrasse? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Será que não ficaria pior? As coisas erradas que eu fiz nessa vida, cada vez que eu me lembro, eu me sinto mal. Imagina Será que só. não ficaria pior se a gente lembrasse de todos os detalhes, os mínimos detalhes, com todas as cenas? Lembrar do que a gente fez no passado ia nos causar um mal. Isso é verdade. Mas lembrar que tal pessoa que convive conosco
nos fez um mal muito grande, porque a gente ia lembrar de tudo, né? Acho Ia. que ia ser pior, porque a gente É não ia verdade. aceitar a pessoa, a gente não ia perdoar a pessoa. Falando daquela fé, né? Porque a gente tem a fé de que as doenças são causadas pelas escolhas erradas do passado, né? Essa fé, ela vem de algumas coisas, né? A gente acredita no que o plano espiritual está falando na gente, mas a fé principal é a fé em Deus, né? A gente tem a fé de que Deus é justo e que Ele não permitiria que nos acontecesse algo que não fosse para o nosso benefício. É isso que nos sustenta a fé. Agora, quando a gente reclama daquilo que está acontecendo com a gente se distancia dessa fé. A gente não aceita. É como se a gente fosse na escola e a professora falasse na lição, eu falasse assim, a lição eu não faço. Não é isso? Menino revoltado. Essa lição eu não faço. Não é isso? Eu não quero fazer Sim. essa prova. Professora, pode tirar esse papel daqui que eu não quero fazer essa prova. O que a professora ia falar para a gente? Sai da sala. Zero. Você está Zero. reprovado. Você vai ter que voltar no outro ano aqui para estudar tudo isso novamente. É isso que a gente quer para nós? Outra reencarnação? Outra encarnação para viver a mesma coisa que a gente está vivenciando hoje? É verdade. Não acrescenta, não passou nada, a gente vai passar uma vida inteira, não dá um risquinho no nosso programa, não mudou nada. Aí não, né? Pelo Olha, tem amor. gente, tem gente que coloca mais um monte de risquinho, viu? A gente viu Ah, no livro agora recentemente, né? 75%, né? É, Tem uma estatística, né? 3% não melhora 75% não faz nada. nada. É, É, meu por quê? Deus. Porque não aceita, né? não aceita. Não tem nenhum nível de aceitação naquilo que precisa passar. E a gente vê isso acontecendo no mundo hoje em dia, né? A quantidade de pessoas revoltadas com a vida é muito grande. É muito grande, né? E a gente tem que se colocar, agradecer, tem que ficar grato, né? Pela Com oportunidade que a gente teve certeza. nessa vida de ter contato com essa doutrina que nos explica as coisas, né? Que nos convida a mudar, não porque o outro está falando, mas porque nós compreendemos o porquê precisamos mudar. Embora Sim. continue sendo difícil. Mas agora a gente compreende que precisa dessa mudança. E isso nos fortalece, nos motiva a querer cada vez mais, embora caiamos o tempo inteiro, né? Bom, falando sobre essa questão da fé aí novamente, né? A gente se lembra de tudo isso que a gente falou, de que Deus é justo e que não permite que acontecesse coisa que não fosse para o nosso bem. A gente lembra disso de quando a gente fica doente? Hum? Vocês estão tentando pensar ou não querem responder? Não lembramos. Lembramos, né? A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, viu? Mas nem isso, né? Porque Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente movia montanhas, né? A gente não consegue mover nem as montanhas de nossos problemas, imagina. É Aí a gente microscópico. volta lá. É, A gente volta lá no início. A é, gente não quer sofrer, a gente não aceita, é isso aí. a gente se revolta e assim por diante. E o que a gente precisa fazer para que essa fé nos fortaleça durante os nossos momentos de doença? É aceitação, né? É aceitar. A primeira coisa, acho que o primeiro movimento é a aceitação. Mas eu falo por mim, né? Mas e depois eu fui trabalhando o autoconhecimento, eu fui buscando os meus sentimentos, o que me levava realmente, quais eram os verdadeiros sentimentos que eu tinha e que alimentavam todo o lado negativo que muitas vezes, pelas máscaras de proteção eu não colocava, eu colocava.
Então, assim, a aceitação para mim foi aceitar que realmente eu precisava aprender alguma coisa. Esse foi meu primeiro passo. E depois foi buscar meu autoconhecimento. Fui destrinchando, fui puxando e puxo até hoje tudo aquilo que eu preciso aprender. E Eu não posso acho, dizer que eu já terminei. Que eu já terminei já está resolvido o problema. Não, não tá. Eu estou numa fase que eu ainda continuo buscando esse autoconhecimento, conhecendo essa Valério, por que que eu tenho essa reação com alguma pessoa, por que que eu tenho reação com outra, qual é o sentimento aquilo que me dói, aquilo que me magoa, aquilo que me entristece. Eu ainda estou nessa busca. A gente vai ficar sempre nessa busca. Porque é isso que eu entendi que me alimenta na hora do câncer. Nos meus 2 momentos que vieram é, os meus resultados, os meus últimos resultados, eu não posso dizer. O último eu tinha uma pressão enorme. E o penúltimo eu tinha um sentimento de raiva muito grande. Porque tinha acontecido, eu tinha pedido para não se meterem numa história de família e eu senti esse sentimento. E aí, até você entender que você está com esse sentimento, que ele existe dentro de você, eu já estava fazendo quimioterapia novamente. E aí, onde que eu falo? O autoconhecimento. O conhecimento eu tinha, mas o meu autoconhecimento, buscar eu, Valério, por que que eu tinha aquele sentimento dentro de mim? Não era a pessoa, as pessoas estão lá, elas têm o direito de fazer, mas por que que eu sentia aquilo tudo? E até se resolver com isso. Isso levou tempo. E é ganhamos isso que uns eu 6 meses de químio. É isso que eu queria falar, que às vezes vocês colocam para nós, né? Quando vem a doença ou quando vem a prova, o que que isso está querendo nos trazer, o que que isso está nos trazendo de aprendizado. Essa é, acho que, a parte mais difícil de a gente entender o que que essa doença está querendo me mostrar, o que que essa prova está querendo me dizer. Eu acho muito difícil a gente enxergar isso. Às vezes, É, a questão toda é que a gente não deve olhar para a doença, não deve olhar para a prova. A gente deve olhar para a reação que a gente teve. É aí, é aí que está a coisa, É o X da questão. entendeu? A reação que a gente teve, né? O que nos levou até aquele momento onde a prova aconteceu, entendeu? entendi, entendi. Enquanto a gente ficar olhando para fora, para a prova propriamente dito, você não está olhando para si, né? As lições estão lá para ensinar para nós coisas sobre nós mesmos. Sobre Então, se a mim gente ficar mesma, falando, entendi. então se a gente ficar olhando, ah, não, olha, porque não sei quem falou aquilo para mim que me causou mal. Não olha para a pessoa, olha para você. Por que que eu me senti mal com isso? Não mudou nada a minha vida, sabe? Então, olha para si, sabe? Qual que é a sua reação? Que reação que você está tendo perante aquela coisa? E ver da onde que vem essa reação. Não é fácil fazer isso, porque nós temos, sabe, as coisas estão escondidas dentro de várias camadas de proteção. Então a gente tem que ir cavocando nessas camadas, né? E às vezes a gente vai até uma determinada profundidade e acha que chegou lá. Aí vem uma outra prova, a gente cai de novo, a gente percebe que tem que ir mais fundo. Posso, Entendi. posso fazer uma perguntinha? Pode Pode. ser o contrário? Vir à Hum. prova, a doença, por exemplo, para aí você tomar uma atitude que você tinha que tomar e antes você não tomava. E aí, com a doença, você aí então resolveu tomar essa atitude? Esse é o ensinamento. O ensinamento foi: eu preciso tomar uma atitude diferente. Mas Não tenho primeiro, coragem. mas teve que ter primeiro a queda para depois tomar a resolução. É. Imagina, você tomaria a resolução se não tivesse a doença? Não, com certeza não. Ou E aí poderia ter Deus, tomado, mas ia demorar muitíssimo.
E aí Deus, quando eu falo Deus, é todas as leis dele, né? Fala assim, então, por exemplo, você pode ter programado que isso acontecesse nessa fase da Provavelmente. sua vida, porque ó, se até chegar a tal idade e não acontecer isso, quero que venha essa doença para me E aí, ajudar a tomar tal decisão. tomar decisão. Entendeu? Entendi. E aí você toma coragem E faz. e faz. É isso aí. É isso mesmo. A doença, ela só é aquela, vamos dizer assim, ela é a gente não vê ela como um lado positivo. A gente sempre vê ela como um lado negativo, de muita dor, mas ela vem para te dizer assim, ó, você precisa de uma transformação, você precisa de uma mudança. Tem algo que não está bem em você. E você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque você está vendo outras coisas que não têm tanta importância. Se a gente conseguisse enxergar a doença dessa forma, não só a doença, a gente dá um peso muito grande, mas todos os nossos testes, Todos os desafios da todos vida. os desafios de vida, a gente entenderia por que a gente passa por eles. E a gente tomaria as decisões. Nada vem à toa. É para que a gente tome uma decisão, a gente se transforme. Só que às vezes, a doença a gente tem que tomar uma decisão rápida, porque senão a gente vai passar, às vezes, o tempo dela. Né? Se for uma doença autoimune, então, né, se a gente demorar muito tempo, a gente não consegue. Agora, existe um monte de coisa que acontece no nosso dia a dia que é para a gente tomar uma decisão. Não tá redondo, não tá bom. Mas só que a gente vai levando com a barriga, a gente vai levando com a barriga. A gente sempre acha que a gente vai resolver e a gente não resolve. E muitas vezes a gente vai deixando marcas em nós. Dores no nosso emocional, em tudo. Serginho quer terminar Vamos lá. a A conversa dele. esperança enxuga as nossas lágrimas, pois nos dá certeza de que, apesar do mal de hoje, amanhã será um dia melhor. Vocês conseguem sentir do fundo da alma de vocês que amanhã vai ser um dia melhor? Sim. Sim. É E o isso que eu Jacuzzi? tento buscar todos os dias, que amanhã seja um dia melhor que o de hoje. Porque aí eu tenho ânimo para levantar e passar por tudo que eu tenho que passar no dia. Desde que hoje nós façamos as escolhas certas. Perfeito. Porque senão é prova sobre prova, fica de recuperação, gente. Mas se a gente levar com a barriga, não tem jeito. A gratidão nos faz ver que, a despeito dos problemas experimentados, ainda somos mais agraciados por bênçãos do que por dificuldades. Com certeza. Essa é a melhor coisa da vida, né? A gratidão, né? Por tudo que somos, tudo que temos e tudo que nos acontece. Gratidão, inclusive, pelas dificuldades, porque são elas que nos ensinam. Porque por amor, Deus já tentou um bocado de vezes, a gente não conseguiu nos A ensinar. gente Então não sai agora do vai ser lugar. capaz de... A gente não sai do 2.000 lugar. anos. É por amor a Há gente não sai 2.000 do lugar. Tem que ter a dificuldade para a gente dar os pulinhos. Há 2.000 anos ele fala no amor, no amor, no amor, no amor, no amor, no amor. Ele já fez todos os coraçõezinhos. É, Vocês sentem essa gratidão com frequência? Todo dia, a todo momento. A gente recebe, graças a Deus, mais bênçãos do que problemas e provas. Ó, deixa eu explicar a gratidão, o que que é. Gratidão não é um negócio que vem da mente. É um sentimento que brota no No coração, é um sentimento de completude. Você se sente completo com tudo aquilo que está acontecendo com você. É uma coisa que você não consegue explicar, só sentir. Então, gratidão é uma coisa muito maior e falar assim, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Isso é uma oração. Mas gratidão é uma coisa sentida, sabe? Quando aquilo lá que, por exemplo, você está passando por uma dificuldade muito grande
e aí de repente tudo se resolve como se fosse um passe de mágica. E aí você sente aquele negócio, sabe, aquela elevação, porque você agradece por aquele momento que você está vivendo. É essa gratidão que eu estou falando. Com que frequência a gente sente isso? É uma coisa sublime. A gente precisa treinar mais isso. Olhar para a nossa vida e encontrar esses pontos e sentir essa gratidão por esses pontos que aconteceram. Entendeu? Para aqueles que têm filho, por exemplo, é o momento que nasce o filho. Quando nasce o filho, a enfermeira traz, você vê aquele negocinho na mão das enfermeiras, você sente uma gratidão muito grande por aquele momento. Não dá para explicar, sabe? Você simplesmente sente, né? Então a gente precisa treinar um pouco mais a nossa gratidão. A fé remove as montanhas do nosso desespero. Disse Jesus: todas as coisas são possíveis a quem crê. Só que a gente não pode esquecer do seguinte, que essa fé ela tem que ser ativa para que surta efeito. O que significa? Contar uma historinha. Tinha um lugar lá que estava chovendo. Chovendo muito, aí o rio transbordou. Aí o rio transbordou, começaram a tirar as pessoas do local, né? E tinha um fazendeiro que falou assim, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me proteger, eu tenho fé. E aí continuou chovendo e continuou enchendo, o cara subiu em cima da cama. Aí passou um carinha de barco lá, vamos embora daqui que tá enchendo. Não, eu tenho fé em Deus e Deus vai me proteger. E continua enchendo. Aí o cara subiu no telhado. Aí passou o barquinho de novo, vamos embora que você vai morrer afogado aí. Aí assim, eu tenho fé em Deus, Ele vai me proteger. E aí continua enchendo, né? Aí, só o biquinho do cara lá para fora. Bateu uma onda, o cara morreu afogado. Ele teve uma fé ativa? Não, foi uma fé passiva. Ele ficou esperando a coisa acontecer. E aí ele morreu, foi para o céu, né? Foi lá para o plano espiritual. Aí encontrou Deus. Disse, Deus, eu era o cara que tinha a maior fé no mundo. Passei por aquela situação e você não me ajudou? Quem disse que eu não te ajudei? Eu mandei um monte de gente de barco para te salvar, você não quis sair de lá? Então a fé tem que ser ativa. Você tem que confiar que Deus vai te ajudar. Mas você tem que fazer por merecer, você tem que fazer as coisas para realizar, né? Tem que reconhecer, né? Tem que Oi? reconhecer a hora da ajuda, tem que reconhecer a hora da ajuda, né? Não pode ficar escolhendo. Sempre vai aparecer. Essa eu não Sempre quero, vai quero aparecer uma outra. mãozinha, né? Mas às vezes é aquilo que assim, a gente acha que a gente vai ser resolvido, Deus vai mandar os seus representantes. A Juliana hoje entrou lá no negócio de radiação, ela fez umas movimentos assim com a varinha mágica dela e pum, deu uma fumacinha e curou todo mundo. Ela virou Harry Potter É, hoje. Harry Potter, isso aí. Hoje ela tirou todos os dementadores e virou Harry Potter. Não acontece dessa forma, né? Se as pessoas não se transformarem, a doença pode sumir momentaneamente, mas ela vai voltar. Enxuguemos tão logo o nosso pranto, as estrelas nos aguardam. Sejamos felizes, sejamos gratos. Ixi, Desculpa. a Solange até desmaiou lá com essa história aí. Sejamos felizes, sejamos gratos. Não nos prendamos nos nossos fracassos, nas nossas dificuldades. Tenhamos pensamentos positivos com relação a isso, para que a gente possa encontrar as soluções ou o alívio momentâneo das dores que a gente passa. Porque se a gente o tempo inteiro estiver na lamentação e na revolta, nós só vamos acumular cargas negativas a mais sobre nós que piorarão a situação que a gente está vivenciando, né? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Então nós vamos aproveitando este momento onde que estamos reunidos, que estamos tranquilos, que nós estamos com os nossos pensamentos elevados,
envolvidos com o plano espiritual benevolente que nos dão suporte nesta noite. E vamos fazer doações amorosas em forma de vibrações. Vibrar é desejar intensamente que algo aconteça. Então nós vamos vibrando pelo bem universal. Vibrando pelo nosso planeta Terra, levando amor a todos os corações oprimidos, a todos os corações com revolta que levam essas guerras que só trazem sofrimento e dor. Vibramos pelo nosso Brasil para que ele passe a limpo, para que o Brasil possa crescer, possamos ter união em torno de ideais de crescimento do país. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, para que seja fortalecido, que possa levar a expansão de consciência a todos aqueles que se afinizarem com aquilo que estamos dizendo. E nós vamos vibrando por nós mesmos, pedindo a Deus que ilumine nossos caminhos, para que possamos tomar boas decisões, para que possamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que aprendemos de positivo. E assim, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, o nosso amado Mestre, e de toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite, nós vamos encerrando o acolhimento de amor. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais uma reunião. Que assim seja, graças a Deus.